quando não se ensina, ou quando se afasta ou se negligencia o ensinamento da verdade. E aonde Satanás se vale e se aproveita? Porque a Bíblia vai dizer aqui que alguns se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mas de onde vem essa doutrina de demônio? É um demônio que se incorpora numa pessoa, ou num crente, ou num membro, e esse membro se torna apóstata, como se ele se tornasse um zumbi, ou ele fosse picado por uma doença de Chagas, ou que ele recebesse um HIV, ou um câncer, ou alguma coisa transmissível? Não. O problema está no atalaia, no pregador, em se falar a doutrina, em se falar da santidade, em se falar daquilo que leva para o céu e daquilo que leva para o inferno. E eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo ontem. Eu estava na hora da Santa Ceia, com os joelhos dobrados, o diácono Paulo estava aqui, fazendo a oração, e dizendo aos irmãos: irmãos, você tem na sua mão, agora, uma gotícula do sangue de Jesus. Quando ele falou isso, eu de joelhos, eu falei: meu Deus, me ensina a guiar a tua igreja, e me ensina a minha responsabilidade. Eu terminei de pensar e falar com a minha boca diante de Deus. O diácono Paulo falou assim: você sabe a sua responsabilidade. Ele falou aqui de cima do altar. Ele falou assim: você tem na sua mão agora uma gotícula do sangue de Jesus. Você tem a sua responsabilidade, você sabe a sua responsabilidade. Algumas pessoas dizem assim: a igreja A, B, C, D, E, F, G, até o Z não tem doutrina. Todas as igrejas têm doutrina. Todas as igrejas têm doutrina. Só que a questão fundamental aqui é que nem todas as doutrinas são de Deus. Existem doutrinas de Deus, mas existem também doutrinas de demônios. Existem doutrinas de demônios. Alguém diz: pastor, o que é isso? Isso pode existir? Está na Bíblia, irmãos. Existem doutrinas de demônios. E alguém diz: pastor, como que eu vou identificar uma doutrina de demônios? Todo tipo de doutrina que não te desafia a mudar, que não te desafia a se santificar, que não denuncia o teu pecado, seja o oculto ou seja o exposto, é doutrina de demônios. E essas doutrinas estão sendo disseminadas por aí, e elas são dissolvidas de maneira homeopática, não somente em cima dos altares, mas também através de até hinos que poderiam ser chamados, alguns dizem até louvores. Está sendo disseminado por aí, pelo mundo afora, pela internet, pelos rádios, pela televisão, e as pessoas sentem-se assim tão massageadas, sentem-se assim tão à vontade, quando estão ali se alimentando, pensando que seja alguma coisa de Deus. No entanto, no outro dia sua vida não mudou, ela continua tendo vontade de pecar, continua na masturbação, continua na prostituição, continua na pornografia, continua no adultério, continua na mentira, continua no roubo, continua no engano, continua na falsidade. A vida dela não muda, ela não sabe por que a vida dela não muda, é porque não está sendo ministrada a doutrina de Deus, mas doutrina de demônios. Doutrina de demônios, por incrível que pareça. Doutrina de demônios. Você quer saber o que é uma doutrina de demônio? Aquilo que não te aproxima de Deus, aquilo que te afasta de Deus, aquilo que te faz sentir-se à vontade quando você tem o seu pecado e você não é desafiado, é doutrina de demônio. Ô pastor, e quando eu fico bravo, que eu começo a sentir comichão nos meus ouvidos, quando é pregado alguns tipos de verdade que está na Bíblia, e aquilo começa a me incomodar, e começa a me dar vontade de, sei lá, e eu fico nervoso, fico revoltado. A Bíblia falou também que muitos sentiriam comichão no ouvido, porque não sofreriam a sã doutrina. E vou dizer uma coisa séria. A apostasia, ela não tem por costume permanecer estática. A apostasia, ela é evolutiva, ela evolui. E sabe a que nível a apostasia chega? Chega a um nível da pessoa ficar com a sua mente cauterizada. É o que a Bíblia vai dizer aqui, no capítulo 4 ainda, e no versículo 2. Porque a apostasia, ela é disseminada por líderes e por pregadores hipócritas. Eles conhecem a Bíblia de capa a capa, mas eles não vão pregar o que verdadeiramente toca no pecador, porque isso não dá receita em dízimo e em oferta. Isso não dá ibope. Isso não dá visualização no YouTube. Isso não dá promoção nem projeção pessoal.
Então vai se fazer o quê? Eu tenho que falar isso, mas se eu pregar muito, bem da maneira que a Bíblia ensina, eu vou ter que dar um jeitinho de consertar minha mulher. Eu vou ter que dar um jeitinho de consertar também as coisas lá pela minha casa. Eu vou ter que dar um jeitinho de mudar. Eu vou ter que dar um jeitinho de melhorar. Porque se eu falar, daqui a pouco eu vou ser acusado, vai se voltar contra mim. Então eu tenho que dar uma aliviada. E é aí que acontece dos falsos profetas ganhar terreno e ganhar seguidores, que vão lá, como os zumbis gospel, dar dinheiro para eles se enriquecerem pelas suas concupiscências satisfeitas e saciadas por pessoas que querem aproveitar desse tipo de mercado. Se agarrar a esse tipo de mercado, o mercado da fé, da hipocrisia, da mentira deles, que eles vão destilando tudo isso. Por que eles fazem isso? Porque a sua mente está cauterizada. O que é uma mente cauterizada? Você sabe o que é uma anestesia? A anestesia tem por finalidade adormecer alguém. Então a mentalidade dele está cauterizada. Ele conhece de teologia, ele tem seu anel de teologia, ele é doutor, ele não é só bacharel, ele é doutor em divindade ou qualquer coisa parecida. Mas se ele for pregar a verdade da maneira que a verdade tem que ser pregada, ele fica com medo que vai espantar o povo, ele fica com medo que as pessoas vão achá-lo impopular, ele fica com medo que não, porque não é assim, que Deus que me perdoe, não é dessa maneira, porque já pensou, será que Deus não vai ter que levar todo mundo para o céu? Calma, 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 cuidado igreja, cuidado com a apostasia. Se doutrina afastasse crente, você não estaria aqui nessa noite na igreja pentecostal Deus amor, porque aqui é permitido pregar doutrina, é permitido pregar a verdade e a santidade. Você está numa igreja santa. Irmão, valorize, cuide da tua família e me ajude a cuidar da tua família, irmão. Irmão, valorize a tua família e me ajude a cuidar da tua família, irmã. Eu amo a tua família, mas eu amar a tua família não é eu ficar mostrando os dentes, sabendo que você está correndo a passos largos para o inferno através da apostasia, e eu continuar batendo a mão na tua cabeça, no teu ombro, e dizendo que está tudo ok, que está tudo certo. Eu seria também um falso profeta de primeira estirpe, e eu digo aqui nesse altar, diante de Deus, que Deus possa me levar do que eu vou dizer aqui agora. Se for para mim transformar-me num falso profeta, ou num pregador domesticado, que Deus me mande lá para o meio do mato de onde eu vim, mas eu não quero me apostatar, porque eu sei diante de quem eu tenho que dar conta da minha alma. Eu sei para quem eu tenho que dar conta no último dia. Quai, seu app de vídeos curtos.